Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, a nossa live. Espero que todos estejam muito bem e vamos iniciar com a lição número 4 do livro Visão Nova, Espíritos Diversos, Psicografia de Chico Xavier. Leonora, Trabalho interior. Da procura da felicidade e da paz, todos somos viajantes do mundo, caminhando sobre as cinzas de nossos ídolos mortos. Construímos palácios de ouro de que nos retiramos desencantados e abraçamos paixões que nos calcinam os sonhos a fogo de aflição. Seguimos para diante entre flores que morrem, luzes que se apagam, cânticos que umedecem, que emudecem. Só existe na vida, em verdade, uma edificação que resiste à ventania implacável das horas. Aquela em que nossa alma recolhe da argila humana a experiência necessária para erguer em si mesma o templo da humildade e do amor. Santuário feito de suor e de lágrimas, nele rendemos culto incessante à compreensão e à fraternidade, por facultar-nos mais amplo entendimento da bondade de Deus. Nele, por vezes, agoniada solidão nos aflige. Entretanto, é aqui dentro que conseguimos silêncio bastante para ouvir os apelos do alto que nos conclamam à luz espiritual, através da renunciação no bem dos outros. E quase sempre, a fim de dirigi-lo no coração e na consciência, é imprescindível padecer provas e dores que nos aproximam da vida. Alcançando-o, porém, respiramos na antecâmara da vida mais alta, porque aí, nesse recanto indevassável, fala o mestre e ouve o aprendiz, assimilando, por fim, a lição que o integrará na posse do céu em si mesmo para sempre. Espírito Agar. Então, a partir dessa mensagem tão bonita, né? Vamos então agradecer a Deus, a Jesus querido, nosso mestre, nosso modelo, aos queridos diretores desse trabalho, capitaneados por Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nessa troca fraterna, nessa comunhão de conhecimentos, no sentido de ampliarmos a nossa consciência, o nosso coração. Que todas, e eu sempre ofereço toda essa vibração, todo esse amor e carinho dessa nossa reunião, a comunidade do Andaraí, que é essa comunidade que nos dá a chance de trabalhar com eles, onde tanto aprendemos. Então, é a eles a quem oferecemos esse trabalho e sempre agradecendo também aos bons amigos espirituais ou a todos aqueles já encarnados também que aqui nos ouvem, que nos assistem também, né, pelo canal, por esse carinho. Graças a Deus. E hoje estamos aqui com o nosso querido João Marcos, membro da família Oliveira, um estudioso da doutrina, que está sempre de braços abertos para nos receber, para estar aqui conosco. Então, nós somos muito agradecidos e hoje ele vai falar sobre aquele capítulo, as perguntas 149 a 153 do livro dos Espíritos,
a alma depois da morte. Muito obrigado, João. Tenha a palavra. Gratidão, boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pela caridade em oportunizar serviço na doutrina, serviço no Evangelho. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. A Jurema frisou bem, né, que eu estou entre família, porque tem muitos familiares, mas eu já considero vocês a minha família também dentro do movimento, e por isso eu agradeço. Hoje, como a Jurema também bem falou, a gente vai levantar algumas reflexões a respeito da parte segunda, o capítulo terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito extinta à vida corpórea para a vida espiritual. Extinta a vida corpórea, volta o espírito para a vida espiritual, e o capítulo 3 vai tratar desse assunto, e a gente hoje vai fazer essas reflexões acerca da primeira etapa, a alma após a morte, sua individualidade e a vida eterna, questões 149 a 153, para a gente poder guiar nosso raciocínio e meditarmos juntos sobre essas lições, sobre essas questões. Eu gostaria de pedir licença para compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha singela, só mesmo para guiar o nosso raciocínio, nada demais, e vocês acompanharem comigo, ok? Então, começando pela questão 149, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o que se torna a alma no instante da morte? E o Espírito da Verdade responde: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Eu acredito que a maioria de nós, se não a totalidade, pelo tempo de estudo da doutrina, sabe e sente a obviedade dessa resposta do Espírito de Verdade, né? Findado a vida corporal, o espírito retorna para a casa verdadeira, para o mundo verdadeiro, primitivo, primário e imprescindível, que é o mundo dos espíritos. Mas eu quero fazer hoje para vocês uma reflexão com outra pergunta dentro desta pergunta. Vocês conseguem imaginar que a definição científica de morte na segunda metade do século XIX não é a mesma noção científica de morte de hoje? Ou seja, quando Kardec pergunta para o Espírito de Verdade no instante da morte, quando ele fala no instante da morte, acreditem em mim que Kardec tinha uma noção extremamente rudimentar do fenômeno morte comparado ao que a ciência já postula, hipotetiza e até difunde hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia introdutória, já existem correntes científicas que admitem que a morte é só um fenômeno reorganizatório da matéria. E a partir daí, e é uma coisa óbvia, seu corpo morre, ele se decompõe, os átomos, as partículas que compuseram o seu corpo passam a compor uma outra matéria, porque, como bem postulou Lavoisier, no universo, no cosmos, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a partir desse raciocínio já existe uma corrente científica que está questionando se a matéria se reorganiza após o fenômeno morte, como que a consciência se reorganiza após o fenômeno morte? Ou seja, nós já temos uma linha de pesquisa crescente, diga-se de passagem, no planeta Terra, de pessoas extremamente compromissadas com a pesquisa acadêmica que estão questionando se realmente não pode haver vida após o fenômeno da morte. Um dos maiores estudiosos no tema, inclusive, é o nosso querido irmão, confrade e colega Alexander Moreira Almeida, que escreveu recentemente, com a ajuda da editora da Nature. Para quem não lembra, a Nature é a revista científica mais respeitada no planeta Terra, pela sua seriedade e pela robustez científica do que ela publica. A Nature ajudou na publicação desse livro, onde ele faz uma tese extremamente robusta cientificamente sobre a ciência da vida após a morte. E a partir não só do Alexander, mas de outros
pesquisadores renomados hoje nesse assunto, né? Eu apresentei o Alexander para vocês, apresentei esse livro porque ele é uma das sumidades mundiais no assunto, um brasileiro extremamente respeitado lá fora, né? Mas ele compõe um número muito maior de pesquisadores que estão tentando responder essa pergunta: o que é realmente a morte e o que acontece depois dela? Por exemplo, a gente sabe que hoje tem dois tipos de morte em termos da medicina. Existe a morte clínica, em termos da ciência em geral, mas a medicina abraça isso porque é um mistério mais nosso, é uma praxis, é uma necessidade mais nossa, médica. Existe a morte clínica, que ocorre naquele momento que o coração para de bater, a respiração para, você perde os reflexos do seu tronco encefálico, ou seja, os reflexos cerebrais vão sendo decompostos e param, e ela é considerada reversível até certo ponto, porque nós temos hoje os avanços da ressuscitação cardiovascular, cardiorrespiratória, que permitem a gente trazer pessoas até com 40 minutos de parada cardíaca, ou alguns relatos sugerem que possa ser até mais. Ou seja, a morte deixou de ser o que era na época de Kardec. A parada do coração, da respiração e dos sinais vitais mais básicos. Isso era a morte para a época de Kardec. Isso era a morte até a época de Kardec. O coração não batia, não se respirava, não tinha reflexos neurológicos, não se sentia pulso, não se sentia reflexos básicos, periféricos. Essa pessoa estava morta. Só que hoje nós sabemos que essa morte pode ser reversível. E a ciência postula a morte biológica irreversível, que seria quando as células do seu corpo atingem um nível de decomposição e degradação, principalmente da mitocôndria, que ultrapassa qualquer possibilidade atual, até onde a ciência sabe hoje, de recuperação. O que eles chamam de entropia biológica total. Ou seja, daquele limite em diante, a nossa ciência hoje não consegue, de maneira nenhuma, recuperar a vitalidade celular. Essa é a morte mesmo. É aquela morte onde você já tem o rigor cadavérico, o corpo para, muda de cor, começa a cheirar diferente. É um horizonte muito mais à frente da morte clínica. Então, eu quero que vocês comecem pensando nisso. A morte que Kardec fala não é a mesma morte de hoje. E a morte que nós sabemos hoje é a que deve governar a nossa linha de raciocínio daqui para frente. Mas o que é de nosso principal interesse é que entre a morte clínica e a morte biológica existe o que a ciência chama de zona cinzenta. O que é essa zona cinzenta? É o período entre a parada do coração, da respiração, degradação do tronco encefálico e até a morte celular irreversível, entre a parada do coração, do pulmão e do cérebro e a morte irreversível da célula, existe um período de tempo, até de horas, onde acontecem aqueles chamados fenômenos anômalos. Existe uma atividade cognitiva e existem, a ciência hoje já admite que existem reflexos e evidências da resiliência e da continuidade da consciência humana. O que quer dizer isso, João? O seu coração está parado, o seu pulmão está parado, o seu cérebro, até onde nós conseguimos avaliá-lo funcionalmente, está parado, mas você tem atividades cognitivas e conscienciais. Ah, como isso é possível, João? Então, hoje em dia a gente já fala, por exemplo, de atividade, picos de atividade organizatória ou pico de atividade organizada, que quer dizer o quê? O cérebro agonizante, ou seja, o cérebro irreversivelmente morrendo, em determinado momento, ele começa a fazer picos de atividade da onda gama, que é a onda pré-frontal da atividade, do emocional, do transcendente, do sagrado.
das emoções, da racionalização das emoções. Eletroencefalogramas, nesse momento da morte, registram picos de atividade organizada. É como se o cérebro, mesmo morrendo, estivesse se reorganizando para assumir uma nova atividade. Isso é extremamente curioso para a ciência. O que levaria o órgão principal de um notoacordado, de um mamífero, que é o cérebro, o que levaria o cérebro a se reorganizar como se estivesse começando uma nova atividade no exato momento da morte dele. Esse fenômeno, pico de atividade organizada, ele está desafiando a maioria dos modelos neurobiológicos atuais. Os grandes neurobiólogos até então não conseguem explicar isso. Como não conseguem explicar as experiências de quase morte, que hoje a ciência já aceita como um evento neuroperceptivo sensorial. É uma experiência sensoperceptiva legítima. Não se tem mais dúvida de que a EQN é uma experiência sensoperceptiva registrada pelo cérebro. Por quê? Você está lá com consciência hiperlúcida. Algumas pessoas conseguem se ver fora do corpo e elas relatam exatamente o que aconteceu. Ou seja, no mínimo, o seu cérebro está extremamente mais potente na captação de sentidos. Chama-se hiperlucidez. Você capta tudo. As pessoas relatam até coisas que estão acontecendo fora da sala de cirurgia, fora do UTI. Tem um caso registrado pelo Alexander Moreira Almeida de uma paciente que relatou um acidente de carro com um ex-genro dela na hora da EQM. E o acidente aconteceu exatamente na hora que ela falou. Ela estava em EQM e ela viu o ex-genro sofrendo um acidente. As pessoas relatam que há um senso de separação, elas se veem na alteridade corporal, elas veem o corpo dela, elas sabem que são elas, mas elas não estão no corpo. E como eu falei, dentro da consciência hiperlúcida, na grande maioria das vezes, as pessoas têm percepções verídicas. Elas relatam fatos incontestáveis durante a experiência de quase morte. Isso também está desafiando os modelos neurobiológicos que não conseguem explicar como um cérebro morto consegue registrar percepções, senso-percepções, consegue processar consciência. E o mais intrigante de todos, chamado de lucidez terminal, que também entrou no rol dos eventos e fenômenos tanatológicos, os fenômenos do perímetro da morte, aceito como um fenômeno legítimo, passível de ser pesquisado pela ciência, que é quando um paciente com degeneração neurocognitiva, né, tem uma degeneração, tem alterações neurodegenerativas no seu cérebro, desculpa, como, por exemplo, o Alzheimer terminal, o Parkinson terminal, eles, instantes antes da morte, coisa de minutos antes da morte, eles recobram completamente o estado consciencial e cognitivo e conseguem conversar com parentes, perguntar coisas com propriedade, conseguem trazer elementos que são verídicos também ali. Ele tem minutos de plena lucidez e depois morre. Então, essa zona cinzenta é exatamente a zona que a ciência está adentrando, que é a de maior interesse para nós espíritas, que é o que gerou o livro do Alexander Moreira Almeida, Ciência da Vida Após a Morte, onde ele traz explicações, evidências científicas e artigos de altíssima robustez sobre tudo isso da zona cinzenta que eu acabei de falar. Sabendo, então, o que é a morte para a ciência, o que é a morte para a doutrina dos espíritos, que é nosso maior interesse dessa noite. Então, fazendo uma revisão integrativa de literatura rápida, eu usei o Espiritismo na sua mais simples expressão, usei instruções práticas, usei a Gênese, estudei o livro e usei esse livro dos Espíritos, fiz um compilado do que a doutrina espírita entende por morte, para vocês terem um retrato comparativo do que era na época de Kardec. A morte é a destruição do envoltório grosseiro do espírito.
a destruição do corpo. Então, veja, mesmo não tendo ideia desses avanços, lá no Espiritismo em sua mais simples expressão, no resumo do ensino dos Espíritos, Kardec, que foi quem postulou, os aforismos desse livro maravilhoso. Quem nunca leu, tenha em casa. Quem já leu, releia todo dia. São 35 aforismos sobre o resumo dos ensinos dos espíritos e 35 aforismos das máximas retiradas dos ensinos dos espíritos, fora uma introdução da história do espiritismo maravilhosa. E eu sugiro, que é o que eu tenho feito, quando alguém te perguntar, eu gostaria de saber mais sobre espiritismo. Presenteie a pessoa com o Espiritismo em sua mais simples expressão, porque ele é um livro de entrada no Espiritismo fantástico. E lá Kardec postula que a morte é a destruição do envoltório grosseiro do espírito, a morte é a destruição do corpo, já observando que só pode ser morte quando for a morte biológica irreversível, quando a célula não puder mais se regenerar. Kardec já previndo e já falando com sabedoria científica sobre o que é a morte. A morte é quando não tem mais volta. Tanto a morte clínica, que é o instante de parada do corpo, e a zona cinzenta, ainda não são morte de verdade, são estados pré-mórbidos ou estados da fenomenologia tanatológica inicial, estados do início da morte. E essa destruição do envoltório grosseiro é definida pelo aniquilamento das forças vitais do corpo, pelo esgotamento dos órgãos. Olha o termo que Kardec usa já em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, lá no vocabulário espírita, quando Kardec define morte. Aniquilamento das forças, ou seja, a célula não tem como voltar atrás. Constitui a libertação a porta da verdadeira vida. Ou seja, ali naquele momento o espírito está completamente liberto, liberado, roto da matéria, emancipado definitivamente da matéria. E aí restituído a alma ao mundo espírita, estado normal, primitivo, eterno e preexistente, do e sobrevivente a tudo, da vida real, que é a vida do espírito. Então, observe que quando você faz um compilado de conceitos da doutrina espírita um pouco mais amplo, você vê que Kardec já previa isso, sim. Kardec já tinha, previa não, perdão, a palavra foi inapropriada. Kardec já vislumbrava da mesma forma que nós vemos hoje. Prudência científica, que era o que o Kardec mais tinha. E, lógico, a gente não vai deixar de definir morte para o nosso melhor guia e modelo, porque ele também falou sobre, de uma forma apropriada para o público dele, ele também deu uma pincelada no que é a morte clínica e a morte biológica que a gente fala hoje. Quando ele fala lá em Marcos 5 da filha de Jairo, todo mundo naquele luto, aquela confusão na casa de Jairo, todo mundo gritando, chorando, ele fala: gente, calma, a criança não morreu, talita cumi. A criança só dorme no bom aramaico, né? Talita cumi no aramaico. A criança não morreu, ela somente dorme. Ou seja, ela estava nesse período da zona cinzenta. E Lázaro, então, o que dizer de Lázaro? Quando Jesus fala, abre, retira a pedra, e todo mundo fala, mestre, já há 3 dias, ele já fede, já cheira mal. Ele estava quase na morte celular, quase na morte biológica irreversível. Jesus chegou em cima, por isso que ele demorou a chegar. Ele chegou em cima para provar que a honra e a glória de Deus trabalha no limite da sua própria lei, sem nenhum problema. Mas ele avisou antes. Quando chegou a notícia de que Lázaro tinha morrido, ele falou: nosso amigo Lázaro só dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos falaram assim: mas se ele só dorme, então para que a gente tem que ir lá? É só acordar ele. Jesus, vendo que eles não entenderam o sentido da palavra dormir, aí ele esclarece: Lázaro morreu, para que eles entendessem a gravidade da situação. Mas Lázaro também estava nessa zona cinzenta entre a parada do corpo e a morte celular irreversível. Espero que nessa singela explicação vocês tenham entendido o que é mais importante para a nossa noite de hoje. O que é realmente a morte? Porque é exatamente nesse período cinzento que o espírito inicia o desligamento dele. Mas a total emancipação definitiva, que é uma dúvida comum entre nós espíritas, só ocorre
depois da morte celular irreversível. Mas vamos às outras questões que também tem vários apanhados bem interessantes. Quando Kardec pergunta, por exemplo, na 150, se após a morte a alma conserva a sua individualidade. Para nós, hoje, parece até meio absurdo essa pergunta, porque, não, a gente sabe, a morte, né, você desencarna, mas você continua sendo o espírito imortal que você é. Tanto que o Espírito da Verdade responde: o espírito jamais, a alma jamais perde a sua individualidade. Se perdesse a individualidade, o que seria ela? Qual seria o motivo de Deus criar indivíduos distintos, multifacetados, se fosse para eles, depois da morte, voltarem ao corpo comum, como vai ser comentado mais à frente? Mas a grande questão é quando Kardec fala, eu vou já dar um spoiler, no comentário da questão 152, que a gente vai ler daqui a pouco, Kardec faz um comentário brilhante, dizendo: se as almas se confundissem no amálgama, ou seja, se elas voltassem para uma mesma massa, só teriam as qualidades do conjunto dessa massa. Não haveria como ter distinções, porque se todas elas mergulhassem num corpo comum, num centro energético comum, numa entidade comum, o que ia distinguir? Como que a gente pode saber se depois da morte eu ia continuar João Marcos, tio Pedro ia continuar tio Pedro, tio André ia continuar tio André? O que é uma ideia que é ontologicamente, ou seja, dentro do corpo filosófico da explicação das coisas, esse raciocínio não é próprio. E Kardec explica pelas comunicações. Observe as comunicações. Você vê comunicações de espíritos bons, espíritos maus, espíritos sábios, espíritos ignorantes, espíritos felizes, espíritos desgraçados. Se você tem distinções nas próprias comunicações, que é o objeto científico de estudo de Kardec, é óbvio que após a morte, os espíritos se mantêm distintos, ou seja, se mantêm na sua individualidade. Mas Kardec, dentro da sua sabedoria imensa, Kardec era extremamente pertinaz. Eu costumo repetir, e você já deve ter me ouvido falar isso mais de uma vez, e eu adoro repetir isso. Na minha opinião de pesquisador, Kardec é um dos três maiores cientistas que já reencarnaram no planeta Terra. Na minha opinião, um dos três maiores cientistas que já reencarnou, incompreendido, injustiçado, mas um dia a gente vai reconhecer na ciência o valor do que ele fez, porque em matéria de ciência, Kardec foi irretorquível, foi impecável. Tanto que até hoje ninguém refutou a tese de Kardec, né? Mas isso é assunto para uma outra noite de conversa. Mas Kardec, pertinaz que é, continua perguntando: pá, como a alma constata a sua individualidade? Você não tem o corpo? Se o espírito volta, mas como que vai saber se é o espírito de fulano, o espírito de ciclano? Como é que eu vou saber? Aí ele lembra que a gente tem o perispírito. Não, você vai desencarnar, mas você tem aquele fluido. Lembra que a gente fala lá na 132, na resposta 132, que é para cumprir a parte que lhe cabe na obra geral da criação, que cada espírito vem no planeta que vai reencarnar e pega um pouco daquele fluido cósmico universal diferenciado e toma ele como perispírito. Então, esse fluido que é próprio, que mantém a individualidade, que representa, inclusive, a aparência da sua última reencarnação. E Kardec nos lembra, lá em O que é o Espiritismo, nos problemas solucionados pela doutrina dos espíritos, no capítulo 3, no item 148, ele nos lembra que a própria alma constata, resumindo o que a gente já leu até agora, resumindo, inclusive, de forma muito brilhante. A própria alma constata a sua individualidade porque tem pensamentos e vontade próprias que as distinguem uma das outras. É o mesmo comentário anterior. Pô, mas se tem tantos matizes, tantos tipos, tantos subtipos, tanta variedade de espíritos comunicantes, como que eu vou questionar a individualidade deles? Talvez, e aí é a pergunta que Kardec desdobra, tá, mas como que eu confirmo a individualidade? Porque, né, pode ser que um espírito de Santo Agostinho, né, um obsessor, um espírito zombeteiro, queira se passar por Santo Agostinho. Como é que eu vou saber se é ou não é? Como é que eu vou
identificar e provar que aquela identidade, aquela individualidade é realmente quem ela diz que é, pelo seu perispírito. Mas mesmo assim, a gente sabe, a literatura espírita sugere que, dependendo das situações, e obviamente são situações de invigilância de nós reencarnados, os espíritos zombeteiros, os espíritos pseudo-sábios, podem assumir formas de espíritos conhecidos, de baluartes do espiritismo, e até nos enganar se nós não estivermos devidamente vigilantes com as leis da... Gente, fugiu o nome. Universal do Ensino dos Espíritos, como é que chamava, gente? Fugiu o nome. Quem lembrar aí me fala. As leis que Kardec postula para que a gente identifique a veracidade, a propriedade e a utilidade das mensagens. Mas aqui, o que é o Espiritismo, ele lembra. Tem o pensamento próprio, se distingue pela forma de falar, pela forma de se comportar, pela cultura, pelo linguajar, mas também tem o seu perispírito, que é a cereja do bolo, que finaliza essa distinção, dando singularidade e individualidade ao espírito. Kardec afrouxa um pouco, daqui a pouco ele volta a perguntar sobre isso, sobre individualidade, mas ele dá uma afrouxada e pergunta: tá, e a alma? O que que ela leva com ela daqui do planeta Terra quando ela desencarna? Quando ela volta à pátria espiritual, o que ela leva? Leva alguma coisa ou nada leva consigo? E essa é a pergunta de cunho moral mais importante desse subcapítulo. Porque notem como é que as respostas do Espírito da Verdade até mudam, né? Até muda o tom. Nada além da lembrança e do desejo de ir para um mundo melhor. O Espírito não leva nada além das lembranças e do desejo de ir para um mundo melhor. Essas lembranças são plena doçura ou plena amargura, conforme o emprego que esse espírito fez da sua reencarnação. Mas aí vem a parte moral que o Espírito da Verdade nos sugere e nos lembra. Quanto mais pura o espírito for, e quanto mais pura tiver sido a reencarnação desse espírito, mais ele compreenderá a futilidade de tudo que ele está deixando para trás quando desencarna. Vou repetir para ficar claro. Quanto mais puro o espírito e a vivência desse espírito na reencarnação, mais ele vai compreender o quanto é fútil, desnecessário para a vida espiritual. E mais desnecessário ainda para a felicidade dele, tudo que ele está deixando para trás no planeta Terra quando ele desencarna. Ou como o próprio Kardec postula no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, no item 5, a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Opa, isso pega nós espíritas pelo pé. Se você diz que tem fé na vida futura, Agostinho nos ensina que fé é confiar no que você acredita. E ele ainda diz que para confiar no que você acredita, é preciso botar o que você acredita à prova. Mas confie primeiro, prove depois, e se der errado, você muda sua confiança. Então, se você confia na vida futura, concorde comigo que você não pode ser apegado aos bens terrenos. Você não pode ser apegado às posses da materialidade. Ah, João, né? Porque senão é egoísmo, né? Não só isso, lembre-se que a literatura espírita, principalmente a literatura de André Luiz, nos conta que os espíritos apegados à materialidade têm imensa dificuldade e sofrimento na hora do desenlace. Porque por mais que entenda teoricamente o que o Espírito da Verdade está tentando nos explicar, se você não tiver a prática vivencial e a consciência lúcida do porquê você não pode estar aferrado aos seus bens materiais, você vai acabar sofrendo na hora do seu desenlace. Por quê? Como a questão 895 do Livro dos Espíritos nos ensina, o apego às coisas materiais
constitui sinal notório, sinal incontestável da inferioridade espiritual daquele espírito reencarnado. Por quê? Quanto mais nós nos aferramos aos bens mundanos, aos bens materiais, tanto menos compreendemos o nosso destino de seres espirituais. Uma coisa é você saber, outra coisa é você acreditar, outra coisa você é confiar e outra coisa é você praticar. Pelo desinteresse, pelo desapego, pela renúncia, sim, o espírito demonstra que tem um ponto de vista mais elevado e aprimorado do que é a realidade da vida espiritual. Então, esse desapego é necessário para que, na hora do nosso desenlace, o nosso sofrimento seja menor, e melhor também, porque a gente aproveita para aprender mais. Quem quiser saber mais sobre isso, capítulo 2 do livro Voltei, do Frederico Figner, com pseudônimo de Irmão Jacó, ali ele faz uma descrição lindíssima dos instantes do desencarne dele, talvez a descrição mais completa de um desencarne que exista. Quem quiser fica como dever de casa, mas ali se demonstra o sofrimento. Na hora do desenlace, você vai ter tribulações de qualquer jeito. Mas quanto mais alinhado à lei divina você tiver, e quanto mais apegado a Jesus você tiver, legitimamente apegado, menos sofrido vai ser. Mais rápido você vai dar sequência na sua jornada evolutiva, na nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. Na 151, Kardec pergunta o que a gente deve pensar daqueles que acreditam que após a morte, a alma retorna ao todo universal. Ele querendo voltar à individualidade. Olha lá. Por quê? Era muito comum na época de Kardec se acreditar que, inclusive, correntes religiosas respeitáveis diziam que tudo emana de Deus, de um ser superior, e na morte nós voltaríamos para Deus para constituir um todo, um uno universal, um uno cósmico. E Kardec fala assim, tá, mas então o que vocês sugerem, espiritualidade amiga, que nós pensemos sobre essa questão do todo universal? E o Espírito da Verdade responde, o conjunto dos espíritos não forma um todo, meu filho. Não é todos os espíritos encarnados que formam o mundo dos espíritos, assim como todos os espíritos reencarnados formam o mundo dos reencarnados, o mundo material. Quando você está numa assembleia, você não é parte integrante dessa assembleia, mas, no entanto, você não deixa de ter individualidade, o seu voto não conta individualmente. Para nós parece meio óbvio, gente, mas isso era uma questão muito debatida na época de Kardec. É uma questão muito debatida na época de Kardec. Porque as pessoas acreditavam piamente que você voltaria para um todo, para um uno. Tanto que Kardec, lá no Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, quando ele cria o vocabulário espírita, ele tem um verbete específico para todo universal, o grande todo. Para quem não lembra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, depois saiu da codificação, porque Kardec ampliou para o livro dos médiuns. Ele aprimorou essa brochura, Instruções Práticas, para o livro dos médiuns, mas ela contém o vocabulário espírita extremamente útil para nós que estudamos a doutrina. E lá Kardec faz um comparativo ainda melhor que do Espírito da Verdade sobre a Assembleia. Melhor no sentido de ser melhor entendido pelo público dele, que era um público pós-guerras napoleônicas, né, ainda vivendo aquele ufanismo, né, napoleônico. E ele fala: um soldado que volta ao seu regimento não entra num todo coletivo? Entra. Entrou de volta na sua tropa, no seu coletivo. E nem por isso ele perde individualidade. Muito pelo contrário, o soldado, talvez a figura do soldado seja a figura mais singular e individual que nós temos, simbolicamente. E Kardec explica dar-se o mesmo com as almas, ou seja, com as almas acontece a mesma coisa quando elas entram no mundo dos espíritos. Que para elas é também um todo coletivo. Aí ele usa a explicação que o Espírito da Verdade deu na questão.
É um todo coletivo. Você vai voltar a fazer parte de um organismo. A questão é, você volta a fazer parte, simbolicamente, tá, gente? De um organismo como uma célula específica. Olha para você. Se você soubesse a quantidade de tipos celulares específicos que compõem o seu corpo, você ficaria assustado. A mesma coisa é a individualidade do espírito e o todo, a simbologia do todo universal. É como se o mundo dos espíritos fosse um grande organismo e nós somos células individuais desse organismo. É nesse sentido, diz Kardec, que nós devemos entender a expressão na linguagem de certos espíritos, que era comum aparecer nas codificações da época, nas psicografias da época, a questão da volta para o do todo universal. Na questão 152, Kardec volta para a individualidade, deu uma trégua para o espírito da verdade e falou assim: não, mas eu ainda estou curioso. Por isso que eu falo, Kardec é sensacional. Ele é um ser muito genial. Ele fala: tá bom, mas vamos lá. De novo, o que que prova a individualidade da alma após a morte? Você falou que tem, eu estou convencido que tem. Você me deu o exemplo do perispírito, ok, mas aí nós já sabemos que o perispírito, se nós formos invigilantes, pode ser manejado por espíritos inferiores que vão tentar passar a perna na gente. Ok, qual prova eu posso ter que aquele espírito está falando que é fulano de tal, seja fulano de tal? Ah, o espírito da verdade, eu acho que ficou um pouco sem paciência com Kardec aqui. E repara que ele dá uma quase patada. Ele falou: você não tem essa prova pelas comunicações que você está obtendo? Se você não for cego, você vai ver. Se não for surdo, você vai ouvir. Pois com frequência uma voz vos fala, revelando-vos a existência de um ser fora de vós. O que que eu entendo dessa puxadinha de orelha do Espírito da Verdade? Se Kardec estiver mesmo perguntando como é que eu faço para ter prova de que aquele espírito que está dando essa mensagem é realmente aquele espírito? O Espírito da Verdade fala: cara, observa, vê se bate. Quando Chico psicografou Parnaso de Além-Túmulo, não vieram especialistas de fora do Brasil para observar e não constataram, inclusive numa cooperação de especialistas de literatura internacional e brasileiros, constataram que o estilo literário de escrita batia com todos os poetas. Kardec não ensinou para gente o método de observar o controle universal dos ensinos dos espíritos? Não é um método. Ele não criou filtros. É como se o Espírito da Verdade estivesse falando: não queira botar o carro na frente dos bois, cara. Você tem uma metodologia que você foi criar, você criou, assessorado por nós. Você tem como ver em documentos se bate o estilo de escrita, o uso das palavras, a identidade literária se parece mesmo. E outra, eu vejo também como uma puxada, e aí é uma meia-culpa que eu socializo com vocês, de que nós temos muita preguiça no exercício científico da mediunidade. Nós muitas vezes aceitamos de bom grado qualquer mensagem psicografada, psicofonizada, desde que ela venha com um germe, uma fagulha, uma migalha, uma esmola de moralidade, de caridade, de esclarecimento e de consolo. Tudo bem? E Emmanuel nos ensina isso, que toda forma de dar passividade a um espírito para que ele fale é uma forma de caridade com esse espírito. Mas cabe a nós, por honra ao cientista que Kardec foi, e por honra a sermos princípios inteligentes do universo, que nós tratemos a mediunidade com um pouco mais de ciência, para que a gente não tenha que ficar pedindo provas da identidade e da individualidade desse ou daquele espírito. Mas, se vocês preferirem, eu trago de novo o comentário de Kardec, a questão 152, quando ele fala: se as almas se confundissem numa mesma massa, no mesmo amálgama, elas só teriam as qualidades desse conjunto.
nada as distinguiria uma das outras. Mas temos a individualidade porque os espíritos comunicantes, cada um tem o seu estilo. E Kardec termina esse comentário da questão 152 dizendo o seguinte: a individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Seria muito bom se todo espírito que desse alguma mensagem nos nossos grupos mediúnicos, a gente conseguisse isso. Mas acima disso está o compromisso científico que cada espírita deve adotar, em honra e respeito a este homem fantástico que foi Allan Kardec, enquanto pesquisador. Respeitarmos os filtros que ele mesmo criou, usarmos os filtros, e lógico, se a psicofonia ou psicografia não respeita esse ou aquele, falhou, caiu, tropeçou nesse processo de verificação, ensinado e orientado por Kardec, a gente bota na gaveta, não precisa divulgar. O espírito que falou não vai ficar chateado. Até porque, se ele ficar chateado, ele já mostra que ele não é tão evoluído, tão benévolo assim. Mas, na ausência dessas particularidades verificáveis e incontestáveis, vamos usar a metodologia que o nosso querido professor Leonês nos ensina. Na 153, para nós já irmos caminhando para o final, nós já estamos atrasados, prometo que eu já estou encerrando. Em que sentido se deve entender vida eterna? Então, vida eterna, gente, é vida eterna. Ponto. É a vida do espírito. É a vida que nós adentramos quando a gente retorna para casa, quando nós nos libertamos do corpo. É a resposta que o Espírito da Verdade dá. Mas, se você preferir, no Livro dos Espíritos, na introdução aos estudos espíritas, lá no item 6, Kardec fala: o mundo espírita é um mundo normal, ou seja, este aqui é o mundo afetado. Lá é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Inclusive, o mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, e isso não afetaria em nada a essência do mundo espírita, porque ele é o mundo real. Aqui é o laboratório, lá é a execução. Aqui é treino, lá é para valer. E aí Kardec encerra com a 153A, só tirando uma dúvida que provavelmente devia ser dele ou do grupo de estudos, que fala assim: mas então, o que vocês chamam por vida eterna, o que vocês falam da vida eterna, não seria melhor usar esse termo? Né? Por isso Kardec gosta de erraticidade, porque são de espíritos errantes. Ele achava que vida eterna era mais, deveria ser mais reservada aos espíritos, aos puros espíritos que já atingiram o grau de perfeição e não precisam mais ser nem espiados nem provados. É um raciocínio muito lógico de Kardec, né? Que a felicidade, perdão, a vida eterna é falada inclusive em escrituras bíblicas, como se fosse o paraíso. Então, peraí, cara, não é melhor a gente usar a palavra vida eterna só para em referência aos espíritos puros? Aí o Espírito da Verdade vem com uma resposta genial. O que você está dizendo é melhor definido como felicidade eterna. Mas essa é uma questão de palavras. Chamai as coisas como vocês quiserem, contanto que vos entendais. E eu fiz questão de frisar isso porque nessa última puxada de orelha do Espírito da Verdade, né, quando ele fala: chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ou seja, para nós nos entendermos é preciso criar argumentos, é preciso pesquisar, é preciso dizer por que eu acho que deveria chamar A e não B. Vida eterna, erraticidade, alma ou espírito. É necessário estudar, mas desde que nós nos entendamos. Ou seja, é mais uma chamada do Espírito da Verdade ao compromisso de nós espíritas fazemos valer o que nós somos, princípio inteligente do universo. Então, usemos a nossa inteligência. Né? E para fechar, concluindo tudo que a gente falou nessa noite maravilhosa, eu trouxe um fragmento
do Instruções Psicofônicas, no seu capítulo 31, quando o Efigênio Vitor, né, um irmão que regressa, fala sobre o que ele tem percebido. É um trabalhador espírita. Efigênio era um grande trabalhador espírita de Belo Horizonte, e ele dava o seu testemunho, e no meio do seu testemunho ele solta essa pérola. A morte é simplesmente um passo além da experiência física. Simplesmente um passo. Nada de deslumbramento espetacular, nada de transformação imediata, nada de milagre, e sim nós mesmos, com as nossas deficiências e defecções, esperanças e sonhos. Ou seja, a morte é a continuidade do seu eu psíquico. Vou repetir bem devagar. A morte é a continuidade do seu eu psíquico. Então, seguindo a orientação e o conselho de Emmanuel lá no Vinha de Luz, reponhamos a morte no lugar de processo renovador que ela merece. A morte é a transição. A morte é o fim de uma experiência para o começo de outra, sem solução de continuidade. Para isso, Emmanuel diz: enchemo-nos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes, para que a hora da nossa morte, a nossa recepção de volta para casa, possa não ser laboriosa, gloriosa, celebrável. Não, mas que ela possa ser útil e efetiva. Que nós não que nós possamos não perder tempo nas zonas umbralinas, possamos despertar confiantes, conscientes, já perguntando: e aí, onde é que eu posso ajudar? Eu não sei vocês, mas eu tenho muita vontade e tento me esmerar o máximo que a minha imperfeição me permite, para tentar transformar a minha reencarnação em uma história que me permita acordar do outro lado já perguntando: e aí, onde é que eu posso trabalhar? Porque o próprio Mestre nos deixou esse recado lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, quando ele fala: acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E sabendo que os judeus viam no coração a morada de Deus e a morada do Espírito, o que Jesus está dizendo é que se seu tesouro estiver na terra, o seu espírito vai permanecer na terra. Mas se seu tesouro estiver no céu, o seu espírito vai atrás dele, no céu, na vida eterna, na erraticidade, na vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Me perdoem por ter atrasado, gratidão pela paciência de vocês. E agora estamos abertos ao nosso debate. Estou à vontade. Ô, Marcos, que maravilha esse conhecimento todo que você trouxe para a gente. Isso é maravilhoso. E eu, de tudo que eu tenho lido, que eu assisto, né, eu tenho muita certeza de que nós estamos caminhando rapidamente para essa certeza científica da consciência, que a consciência é preservada. Porque é incrível como eu assisto tanta coisa, você, meu Deus. Eu sou seguidora já há alguns anos de um canal que é Afinal que Somos Nós. Não sei se você já assistiu. Não, Eu ainda não, mas já ouvi acompanho o falar. Carlos, acho que é Monteiro. Ele é físico, né? E ele criou esse canal de EQMs. Ele foi, então, reunindo as EQMs. Eu acho que já tem mais de 600 ou 700, sei. E eu assisto todas, eu não perco. E é impressionante, né? Quando você assiste aquele conjunto todo, você fica muito impressionado mesmo, né? E outro dia foi um senhor, um homem muito distinto, vamos dizer assim, um empresário, um homem muito sério, muito distinto, mas assim, muito descrente. Mas ele fazia um trabalho social. Ele saía de casa num domingo de manhã, ele sempre fazia um trabalho social, sempre ajudava muito e tal. E um belo dia ele descobriu que ele estava com uma doença terrível, uma doença que causava muita dor nele, eu não sei o nome. Na época ele deu o nome da doença, eu fiquei muito impressionado.
Os órgãos dele foram se dilacerando por dentro. Eu não sei o que significa isso. E ele foi para o hospital e tal, e entrou em coma, e teve uma EQM, ele quase foi. Nessa EQM, olha só o que que acontece. Ele disse assim, de repente, ele que não acredita em nada, me vi chegando num local, assim como era um grande espaço, claro, e os senhores vestidos de branco vieram me receber com muito carinho. Oi, você não lembra de nós, mas nós estamos juntos todos os dias, porque você trabalha aqui conosco, você sabia? Aí ele falou assim, não sabia. Você está aqui conosco todos os dias. Deixa eu me colocar aqui para eu acabar de contar para você. Porque você faz um trabalho aqui conosco de recepção é, daqueles que chegam aqui e você conversa com eles, nós conversamos com eles, preparamos, explicamos para eles o que que aconteceu. Então, nós fazemos esse trabalho, você faz esse trabalho muito bem aqui. É que você agora não está lembrado. Ele estava, Tony. Mas você tem, devido ao que aconteceu muito imprevisível com você, nós temos uma opção para você. Você volta, fica um pouco tempo, mas você vai sentir tudo o que você sentia, você vai passar, vai continuar passando por o que você está passando, mas seria muito bom você voltar, porque a sua esposa e a sua filha elas não estão preparadas, não estavam preparadas. Então você volta, prepara elas, você termina e esgota esse caso aí seu que você precisava passar. E quando você voltar, nós vamos estar aqui esperando você para você continuar esse trabalho com a gente. E aí o homem volta. E aí ele disse que quando volta, ele começou a melhorar, os médicos ficaram até um pouco atônitos, né? E ele volta. E aí ele conta o caso todo para o Carlos. Que aí alguém fala para ele, olha, você teve uma EQM, você deveria contar. Então, quando ele conta para o Carlos, ele diz, olha, Carlos, eu estou aqui, mas eu sei que daqui a pouquíssimo tempo eu vou voltar, então eu estou aqui. Mas eu nunca tive tão feliz na minha vida. Eu sinto dor, eu passo tudo, é muito difícil o que eu estou passando. Ele sentia muito dor, era muito difícil. Mas eu preparei a minha esposa, a minha filha, contei tudo. E tem um dia que eu vou voltar e já sei até o trabalho que eu estou fazendo, então vai ser uma maravilha. E aí o Carlos contou que 6 meses depois ele foi embora. Deixou uma carta Olha, para todo mundo e foi embora. Olha que coisa de louco isso, né, gente? É uma mas olha coisa que coisa fantástica, nada né? com essas histórias de EQM, é impressionante. É bem Bom, agora eu impressionante passo a mesmo. palavra para o Augusto. Na realidade, João Marcos, é, você também tem o poder de ler pensamento, né? À medida que você, à medida que a gente vai pensando, você verbaliza. Isso é muito bom, Que porque é a legal, que bom. sintonia do momento, né? A Graças a gente Deus. tem um pensamento também, além dessas verdades, desse caminho a seguir, através de uma racionalidade da fé, a gente tem a prática, né? O dia a dia. O Sim. pegar o ônibus, ou abrir o escritório, o consultório, o sentar e buscar os elementos que vão fazer com que aquele dia seja de atendimento. Mas ainda a maior dificuldade que a gente tem é no pré-julgar ao que vai acontecer. E muitas vezes nós somos surpreendidos, porque o imediatismo a que estamos submetidos muitas vezes nos prejudica numa análise imediata daquilo que é necessário.
Tudo aquilo que ofender, que magoar, que estranhar, é algo a resolver. Mas não é com toma lá da cá, porque ainda estamos, mesmo com toda a teoria, com todo o entendimento, ainda temos a dificuldade de naturalizar a necessidade das diferenças, porque somos únicos, como você colocou, somos indivíduos. Por mais que sejamos gemelares, por mais que sejamos ligados até por uma contingência que hoje eu vi, eu soube, física, né? Que uma moça que se casou e ela teve que ir junto com a gêmea que era colada fisicamente a ela. Então, tudo isso, se não tiver uma compreensão de uma individualidade nas duas grudadas, aí é uma loucura, né? A análise da situação nos parece monstruosa. Então, vamos procurar, eu penso assim comigo mesmo, no dia a dia, no feijão com arroz, raciocinar com a lógica do espírito imortal. Porque é toda hora, é todo momento, né? A gente que tem uma mediunidade, né, que está se desenvolvendo ao longo das experiências existenciais, tem muitos avisos, mas ainda hoje a gente acha que é coisa da nossa cabeça, até acontecer, porque a nossa cabeça é o espírito que está aqui encarcerado, numa aparência física, mas quando ele se liberta, ele traz notícias do lado de lá, que é onde nós estamos pertencidos. Então, João, vamos seguir estudando, mas vamos Vamos. seguir trabalhando no ônibus, no carro, na rua, na fazenda, como diz a música, ou numa casinha de sapê, porque o espírito precisa de cada momento, não de só elocubrar, como a gente faz, mas vamos botar os pés no chão, pisar na areia e abraçar a oportunidade da vida. Obrigado, João. Sim, gratidão recíproca. Passo a palavra agora. Quem gostaria de falar? Eu vou passar a palavra para a Cristina e, e depois eu passo a palavra para Pedro Paulo, que eu queria que fizesse a nossa prece final. Cristina? Boa noite, João. Eu gostei muito da sua fala, é muito bom nós falarmos sobre a morte, né? A gente tem que se preparar para a morte, porque é a única coisa certa, né? A gente nasceu, vai morrer em algum momento. E Uhum. essa preparação para a morte é importante, né? Porque ninguém pensa na morte. A pessoa pensa quando o bebê é pequenininho, tudo muito lindo. Agora, pensar que nós vamos morrer, ninguém pensa, né? Então, essa preparação para a morte é muito importante, né? Para a gente, a cada dia já vai se preparando, vai fazendo a mala. Minha mãe tinha uma expressão que falava assim: estou fazendo a minha mala, minha malinha. Quer dizer, essa malinha que vai levar é que são as virtudes que a gente puder, né? Claro que não é nenhum bem material que você destacou, né? Mas sobre essa questão da morte, eu tenho uma experiência. Não sei se eu já contei, não vou contar mais. Se eu já contei que eu já estive do outro lado e voltei? Não, Não. para É mim porque eu não. tive eclâmpsia, entendeu? Então, eu tive eclâmpsia e quando eu entrei no hospital, até que era ali na Glória, né? Agora é Glória D'Or. Aí eu estava entrando em coma, aí resolveram que nenhum médico quer pegar o paciente que já vai morrer. Quer dizer, chegou, já vai morrer, ninguém. Cadê o médico dela? Eu estava grávida, né, de 7 meses. Chama o médico, e o médico custou muito aparecer, porque ele estava numa festa, entendeu? E aí, no final, ele apareceu, estava de smoking, né? Chegou lá, eu já estava lá muito mal, né? E a conclusão, fiquei 15 dias desacordada. Então, os médicos que estavam quando eu cheguei, eles falaram que eu ia morrer a qualquer momento, né? Mas eu nem, claro que eu estava em coma, claro, evidentemente que eu não tomei conhecimento desse assunto. Mas eu fiquei bastante tempo desacordada, né? Então, o que eu me lembro desse momento, que eu estava fora do corpo, eu me lembro que eu estava assim numa nuvem, né? E assim muito feliz,
Quer dizer, então eu vi as pessoas na beira da minha cama chorando, tristes, as minhas irmãs, né? E eu ali naquela alegria, né? Ficava pensando por que que essas pessoas estão chorando? Por que que tá todo mundo triste? Eu estava ótima. E aí eu fiquei lá na minha. E de vez em quando eu voltava e via a conversa que estava acontecendo, né? Teve uma vez que eu voltei e a enfermeira falou assim: adoro dar a injeção nessa paciente porque ela não reclama. Ora, se eu estava em coma, como é que eu ia reclamar, na verdade? A enfermeira falou: adoro dar injeção porque ela está em coma, entendeu? Mas, enfim. Eu fiquei lá e aí, em algum momento, voltei, né? Voltei para cá e depois disso, esse foi o primeiro filho, depois disso tive três filhos. Mas eu achei que a minha morte foi muito boa, quer dizer, minha primeira morte. Eu espero que a segunda morte também seja boa. Eu não sei, né? Estou trabalhando aqui para ver se mantenho o mesmo nível de morte, porque eu gostei de ter morrido, entendeu? Que eu me sentia muito feliz, muito alegre, bem, né? E não entendi por que que as pessoas estavam tão tristes, entendeu? Então, realmente, todo mundo tem medo da morte, né? Porque todo mundo fica impactado, né? Com aquela cena final, né? Mas aí a pessoa não pensa como estará o espírito depois da passagem. Alguns, evidentemente, não ficam tão bem, né? Mas a minha primeira morte foi boa, então eu espero que a segunda também venha a ser boa, né? Então, estou trabalhando aqui para ver se. Estou aqui, trabalhando, já tem muito tempo isso. Mas estou aqui no trabalho para ver se mantenho o mesmo nível de morte. Quando eu morrer pela segunda vez, vocês também não precisam ficar chorando muito, porque espero estar bem. Não sei se Ah, estarei bem, mas estou com essa esperança, né? Mas, enfim. Não é tão ruim morrer, gente. Já estou avisando que pode ser até bom para gente. Então, A fica a dica. maioria dos casos de EQM, Cristina, a maioria esmagadora, são raros os casos em que o paciente volta da experiência de quase morte com relatos negativos. A maioria esmagadora, em torno de 95, 97% das EQM, você vai ter relato de pessoas que falam assim: nossa, eu estava muito feliz, eu estava muito bem, eu estava. Sempre são relatos muito positivos, né? Impressionante. Então, obrigada, viu, João? Alô, obrigado, gratidão recíproca, obrigado a vocês. Eu passo então para o Pedro Paulo. Só um minuto. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, tio. É porque meu celular tem dado meio um problema no negócio de som. Bom, o João Marcos, sobrinho, muito obrigado. Aprendi bastante. A gente passa, ele estuda, lê, relê essas perguntas e você vê nos trazer detalhes, inclusive, sobre essa zona cinzenta, né? Esse estágio aí cinzento. Mas eu recomendo para os companheiros, eu sempre comento sobre essa página, e eu vou repetir. É uma página do Irmão X, recebida pelo Chico Xavier, Treino para a Morte. Muito interessante. E você, mais ou menos, falou dessa página. E a gente tem que agradecer a doutrina espírita, porque ela nos esclarece essa fase do espírito muito. É só a gente ver na literatura, além dos espíritos, Evangelho, livro médio, etc. E para a gente poder, mesmo assim, a gente não chega tão parado como o caso do nosso irmão Voltei, né? Na qual você citou aí. É um livro que está ali, iterante, rei a tempo, é um livro muito interessante, todos nós vamos ler. Então, vamos agradecer. Agradeço, tá, a sua ter aceito novamente o convite para chegar à nossa casa, mesmo virtualmente, e toda a diretoria te deseja esse trabalho possa ser aumentado, divulgando a doutrina espírita, é o que nós precisamos, principalmente em termos de vivência. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, a Mãe Santíssima,
agradecer a presença da espiritualidade entre nós, agradecer o tudo da noite de hoje, que possamos refletir sobre as perguntas que Kardec fez aos estudos e procurar, em nossas preces, orar pelos espíritos que não recebem um carinho, uma lembrança, uma prece, um pensamento positivo. Que esses espíritos que estão em situação indefinida na espiritualidade, sem condições de saber se eles já estão entre nós, já no hospital, possa ser as nossas preces, muito carinho. Pedimos pela paz do mundo, pela paz dos nossos lares, e possamos também mais trabalhar. Muito obrigado. Assim estamos a nossa reunião de hoje, através da nossa irmã Jurema. Só falar rapidinho, que falou em São Agostinho, e o São Agostinho fala, tem uma ação que ele diz: amor não é nada, eu apenas passo do lado de cá. É uma oração lindíssima, e que várias pessoas que não estão pedindo para eu ler essa oração. Tá bom. Não, uma frase fala: continue me chamando, mesmo que você me chame aí na terra. Muito bem. Você procura São Agostinho, é que a... Não, morte não é. Tá bom. Bom, Boa noite. pessoal, quero agradecer, então, a presença de todos, não é? Deixa eu me colocar aqui novamente para vocês. Queria agradecer a presença de todos, a presença do João Marcos com esse estudo maravilhoso, incrível, e convidá-los para a semana que vem. É a nossa Edila Luz, lá do CERJ, que vem falar sobre a presença feminina na vida de Jesus. Ela fala para a gente na semana que vem. Então, estão todos convidados. Mais uma vez, obrigada a presença de todos. Muita saúde, muita paz nessa semana, tá bom? E até a próxima. Até a Tchau, próxima, gente. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Hoje, pelo Deus. menos, eu tenho aula. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Boa semana. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite Fiquem a com todos. Deus. Obrigado. Até Boa logo. noite. Obrigado, João. Obrigado. Fernando, tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Hoje eu tenho aula, antes eu não tinha. Bye, Obrigado. Boa bye. noite. Bye, bye. Tchau.